E aí, minha gente, bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje o assunto será sobre ideias evolucionistas. Espero que gostem e vamos para a aula. Há cerca de 2 séculos atrás, começou aí a surgir as primeiras explicações científicas para a origem da vida e da biodiversidade. Desde essa época, os cientistas têm conseguido reunir vários indícios que permitem explicar a origem dos seres vivos e a sua diversificação. De acordo com as explicações, essa enorme variedade de espécies é resultado de processos de transformação e adaptação, o que a gente pode chamar, galera, de evolução biológica. Com o surgimento da ciência, lá no início do século XVII, a maneira de compreender o mundo natural e de explicar esses fenômenos que ocorrem nele ficou conhecido como Revolução Científica. E apesar de todos os esforços, todos os avanços científicos, predominou no mundo ocidental o criacionismo, uma teoria segundo todas as espécies vivas foram criadas por um ato divino, tal e qual se apresentam hoje. De acordo com a teoria criacionista, o número de espécies foi já determinado por Deus no momento da criação. Só que, apesar de o criacionismo e o evolucionismo buscarem explicações para a origem dos seres vivos, há uma diferença fundamental entre as duas teorias. O criacionismo, ele não é científico, pois ele se baseia em um conjunto de dogmas. O que seria isso? Verdades consideradas inquestionáveis. Já as ideias evolucionistas são bem mais antigas e estão embasadas na ciência. Essas ideias evolucionistas, elas já estavam presentes em escritos de filósofos desde a Grécia. No entanto, foi somente lá no final do século XVIII, início do século XIX, que alguns naturalistas passaram a adotar essas ideias evolucionistas para explicar a diversidade do mundo. Um deles se chama Jean-Baptiste Lamarck. Sua teoria ficou conhecida como lamarckismo. Lamarck tinha suas ideias contrárias às ideias fixistas. Só para fazer uma memória, o que seria o fixismo? O fixismo, ele acredita que cada espécie teria surgido de forma independente, permanecendo com a mesma característica. O transformismo seria aí uma ideia contrária, de que as espécies se transformam ao longo do tempo. Bem óbvio, Mas naquela época não era tão óbvio assim. Lamarck acreditava que os organismos atuais teriam surgido a partir de outros mais primitivos, mais simples, e esses teriam surgido por geração espontânea, que a gente vai estudar lá mais na frente um pouquinho sobre isso. Lamarck, então, elaborou 2 leis básicas, que seria a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Bem, a lei do uso e do desuso ela é bem simples. A modificação dos animais se dá pelo uso ou pela falta de uso de suas estruturas. Um dos exemplos utilizados por ele é a ausência de pernas nas serpentes. Por exemplo, a adaptação ao modo de vida rastejante teria levado os ancestrais das serpentes a utilizar pouco as pernas, e essas tenderiam a se atrofiar. A atrofia seria transmitida à descendência, ou seja, de geração em geração, resultando no desaparecimento total das pernas nas serpentes atuais. O que nos leva à segunda lei, que é a lei da herança das características adquiridas, que é simplesmente que as modificações elas vão acontecer
em um organismo e essas modificações são passadas de geração em geração. Ok? E o que sabemos hoje? Hoje a gente sabe que as alterações que são causadas pelo uso ou pelo desuso dos órgãos não se transmitem à descendência, o que meio que invalida a explicação de Lamarck. Apenas os genes dos gametas e as células que originam esses gametas é que são passados para os descendentes. E o uso ou desuso de um órgão não vai alterar o seu DNA. Só que ele teve, no entanto, o grande mérito de ter chamado a atenção, para esse fenômeno que seria a adaptação dos seres vivos ao ambiente como resultado de modificações lentas e graduais dos seres vivos ao longo de inúmeras gerações. E é a nossa deixa para falar sobre o nosso próximo naturalista, Charles Darwin. Suas teorias ficaram conhecidas como darwinismo, e as observações feitas por Darwin foram cruciais para que ele pudesse elaborar a sua teoria da evolução. Podemos citar aí algumas observações, como as que ocorreram na expedição do navio HMS Beagle, coleta de fósseis e a observação de algumas ilhas. Durante 5 anos que durou a viagem, Darwin visitou diversos locais. A rota do Beagle começou lá na Inglaterra e teve cerca de 20 paradas. Solta aí, editor, a viagem do Beagle, a rota aí do Beagle, que no caso editor sou eu mesmo, então joga aí na tela. Vocês podem ver que a rota passou pelo Brasil, em Salvador, Rio de Janeiro, depois foi para o Uruguai, Montevidéu, Argentina, Patagônia, no Chile e nas Ilhas Galápagos. Em seguida foi para o Haiti, passou pela Nova Zelândia, Austrália e a África. Depois desse percurso, ele retornou lá para a Bahia e seguiu para a Inglaterra. Nessa jornada, Darwin viu que há muita diversidade de meio ambiente e que cada lugar tinha suas características específicas, tanto na fauna quanto na flora. Durante a sua viagem, Darwin coletou um grande número de fósseis de mamíferos. Fósseis são vestígios deixados por seres vivos que viveram no passado. Esses vestígios podem ser vários, como ossos, dentes, pegadas, fezes petrificadas, animais conservados no gelo. E o estudo desses fósseis vai permitir que os cientistas deduzam o tamanho e a forma que esses organismos eram quando deixaram essas impressões na natureza. Isso aí vai possibilitar a reconstituição de uma imagem mental bem realista de organismos quando eram vivos. Os fósseis são a maior fonte de evidência de que o nosso planeta já foi habitado por seres diferentes do que os que existem hoje, sendo uma das principais evidências da evolução biológica. De novo, joga aí várias fotinhas de fósseis. Então, tem fósseis aí distribuídos ao longo do planeta inteiro. Já na observação de ilhas, no caso da ilha de Galápagos, que na verdade é um arquipélago, Darwin encontrou uma fauna e uma flora. Fauna é a diversidade de animais e flora é a diversidade de vegetação, que variavam ligeiramente de ilha para ilha. E elas diferiam bastante das encontradas no continente sul-americano inteiro. Então, a natureza peculiar desses habitantes, essas especificidades que ele encontrou, então, ambientes tão próximos, com espécies diferentes, mas ligeiramente semelhantes, diferindo só algumas características, Ele desencadeou uma série de reflexões que levaram ele às ideias sobre a evolução. Só que ele só se convenceu realmente disso vários meses depois que ele regressou da viagem. Foi quando ele sentou, compreendeu o significado das suas observações
tanto em Galápagos, né, quanto em outros locais. E ele foi rever as suas anotações e submeteu o seu material coletado na viagem para diversos especialistas. Darwin teve inspiração em vários cientistas. Dentre eles, a gente pode citar Thomas Malthus. Editor Thomas Malthus na tela. Obrigada. Thomas Malthus, ele tinha a ideia de que a principal causa da miséria humana era esse descompasso entre o crescimento da população e a produção de alimentos. Ou seja, a população ela cresce exponencialmente. Quanto maior o tempo, maior o crescimento da população. Em contrapartida, o fornecimento de alimento ele é inversamente proporcional. Então, quanto maior a população, menor a disponibilidade de recurso ou alimento. Por exemplo, o alimento. Então, Darwin meio que pensou, se os recursos são limitados, nem todo mundo que nasce vai conseguir sobreviver. Então, os indivíduos com melhores oportunidades de sobrevivência seriam aqueles com características apropriadas para conseguir recursos e enfrentar as condições desfavoráveis ao seu ambiente. Quem tem essas melhores oportunidades, porque tem as características mais apropriadas, conseguem ter maiores chances de se reproduzir, gerando descendentes férteis e perpetuando a espécie. Então, a gente conseguiu agora fazer um conceito do que seria a teoria da evolução. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar sobre a teoria sintética da evolução e as teorias do surgimento da vida. Não esqueçam de ler o capítulo e fazer as atividades. Se quiser, podem deixar as dúvidas nos comentários e até a próxima!